amazing stories. Olá, Guilherme. Hoje merecia. Olá, Carlos. Olá, Guilherme. Olá, Adelino. Deixaste-me um desafio desconcertante. Vi o episódio que nunca tinha visto. Já te disse que não sou fã e já vou explicar porquê deste revamping do Star Trek. Achei o episódio curioso. Provavelmente a maior parte das pessoas, tal como eu, também não sabem o que é que está lá dentro. Se calhar convém nós fazermos um resumo rapidamente. E a ideia é interessante. Se bem que aquilo está muito parecido com o Eu, Robô. Muito parecido mesmo. Mas pronto, a ideia simples é a ideia de que o Data, ou o Data, que é um androide altamente evoluído, completamente branco, aquela solução é muito estranha. Porque o Data é uma espécie de substituto no lugar do Spock. Porque o Spock tinha metade da sua natureza era vulcano, e a outra é humana. E portanto essa combinação fazia dele um extraterrestre. Para o lugar dele aparece esta criatura que não é humana, é um androide, tem uma capacidade fantástica de processamento, e aparece alguém que está interessado em desmontá-lo para encontrar os processos de engenharia de modo a, saudavelmente, devo dizer, criar novas séries de outros androides que estejam baseados justamente nas descobertas. Claro que isto põe em causa o processo de existência do próprio androide, uma vez que, estando destruído para bem de novas soluções, obviamente que fica sem qualquer hipótese de permanecer ativo. Depois há ali uma questão que é muito curiosa, e acho que aí é que as coisas começam a abanar um pouco. Por isso é que eu acho estranho porque é que tu o escolheste, mas já vou descobrir. Espero que da melhor forma possível, com gentileza. Indolor. Eu espero bem que sim. Mas esta questão dos seres sencientes é muito vaga. Porque as ervas daninhas que eu tenho lá em casa, no jardim, também são seres sencientes. Também sentem, também são sensíveis. E têm consciência daquilo que sentem? Essa é que é a questão curiosa. Mas, de facto, ali o grande problema está exatamente em perceber se ele tem ou não tem consciência daquilo que é. E a única coisa que me parece interessante não é demonstrada durante a narrativa, que ele de facto consiga ter capacidade para demonstrar que é consciente daquilo que sente. Ele tem, todavia, uma capacidade que já é perfeitamente banal, que é a capacidade de gerar metáforas. Ou não fosse isso, porque depois há um aspecto curioso, que são as medalhas que ele tem, que são de valor simbólico, metafórico, e que ele guarda porque para ele são importantes, mas enquanto valor metafórico. De resto, aquela série pareceu-me sempre muito fraca, e este episódio pareceu-me reaquecido. Desculpa? Reaquecido. Sim. É a comida da semana passada reaquecida. Eu não tenho nada contra os espojos do dia anterior. Mas eu não sou um fã incondicional da série, eu acho este episódio extraordinário. Aliás, eu há pouco estamos a falar sobre isto, eu estava a pensar em filmes idênticos, e para mim este episódio em concreto, também o descobri por primeira ocasião, andava a fazer aquilo, o cherry picking, não é? Há pouco de coisas para ver, e este até foi o título, não é? A Medida do Homem, que me chamou a atenção. E quando vejo, e vi o episódio 2 vezes, para nós estamos aqui a conversar hoje, eu vejo aquilo como o contexto, que eu vejo um contexto que é político. Eu vejo aquilo como se o debate fosse sobre a nossa liberdade e a liberdade individual. Aquilo está encapotado, parece a mim, num debate que é antigo, não é? O que é a máquina, o que é o robô, o que é que define, depois aquele diálogo que é muito tenso, que é a máquina cansa-se de ser escrava, não é? de ser substituto das nossas tarefas que nós não queremos fazer por serem ou violentas ou repetitivas. Depois nós ficamos escravos da máquina e há depois um conflito entre o homem e a máquina. E eu
eu acho que os filmes todos de que eu me lembro tratam sempre deste conflito. Aliás, falámos sobre isso uma vez, sobre a primeira vez que aparece a palavra robota, que é numa peça de teatro do Tchaikovsky, do Chapek, e robota significa isto mesmo, ou seja, uma máquina que é criada para servir o homem. Depois eles também se revoltam. E estava há pouco a lembrar-me de vários tipos de robôs, ou de máquinas, de inteligência artificial, e algumas delas já falámos aqui no nosso podcast, que hoje é o episódio número 5. 6? 6. Eu disse 6, a máquina teve aqui um erro. Provavelmente. Foi um erro na máquina. E eu pensei, filmes que nós já falamos aqui, me parece notar-se, do Interstellar, que ele tem um sentido de humor de tal forma acutilante que chega a ser sarcástico, e ele é de tal forma sarcástico que o próprio ser humano tem necessidade de reduzir a percentagem de sinceridade com que ele tem quando faz as piadas. Não é? E o que é que define a máquina? É o sentido do humor do Tarse. Lembrei depois de um filme que é um filme que é muito bizarro, também falamos sobre ele, do Deus Ex Machina, não é? Em que a inteligência artificial é uma mulher que está num labirinto e ela aparentemente está a ser estudada pelo homem, não é? Está a ser feito o teste se dá para diferenciar o homem da máquina ou não, e o que ela tem é que usar a sedução física para seduzir um homem, para conseguir depois obter a sua confiança, depois sair do labirinto. Lembrei-me do filme que já falaste, do Spielberg, do Dave, da inteligência artificial, é que aquela criança, que é uma criança substituta, não é, do filho que eles deixaram de ter durante aquele período de tempo, tem memórias, e tem memórias afetivas, e depois sente saudades da mãe, sente dor, e a dor da separação. E nós, quando encontramos este tipo de características nos robôs, nas máquinas, ou nos filmes, elas não são muito repetitivas, ou seja, quando nós queremos fazer uma pergunta é o que é que distingue, e o episódio fala sobre isso, não é? A torradeira do ser humano anda muito à volta disto. E neste episódio eu acho que vai muito mais além. Ou seja, falamos também no Hall, não é? Do 2001, não é? Aquilo também, a morte dele, a morte lenta, infantilizada. Lembrei-me também da morte, vamos falar sobre isso, não é? Do Tears and the Rain, não é? Vamos falar também ao Blade Runner, não é? Também a definição. Mas eu vejo sempre os argumentos muito à volta desta característica. Neste do Data eu vejo uma coisa muito mais interessante. Ou seja, o debate acaba por ser não sobre se ele pergunta isso, não é? Se é uma pessoa ou se é uma propriedade, não é? O debate começa por ser sobre isso. Aliás, o episódio começa com um jogo de póquer em que ele não entende... Essa é a melhor parte. Não, ele não entende o bluff, não é? Ele diz, mas porquê é que alguém anda a apostar tudo se não tem coisas para ganhar, não é? Ele não entende isso e depois ele vai evoluindo ao longo do episódio. Esse momento em que tu falaste agora, não é? Que ele tem memórias afetivas, tem um holograma, não é? De uma pessoa de que ele amou, não é? Ele é uma máquina, tem uma memória afetiva que é um livro que o Picard lhe deixou. Ou seja, nós vamos percebendo que ele, no fundo, não é apenas uma máquina, tem algumas características. E depois é levado a tribunal, não é? Porque o querem desmontar, como tu disseste. E depois essa parte que a mim me interessa muito é como é que é feito o debate sobre aquilo que são as fronteiras entre nós três e as máquinas. O que é que nos distingue? Eu não queria já passar para o fim, mas talvez possa dar um salto para depois tu poderes novamente desconstruir um bocadinho esta argumentação. No fim, aquilo que resulta é, se nós fomos capazes de encontrar uma máquina tão inteligente como aquela, não é? Que resulta de um sonho de um homem, se a desmontarmos para depois construirmos milhares de máquinas tão inteligentes como aquela, o que nós estamos a criar, no fundo, é uma nova raça. Aliás, até se fala sobre isso, sobre a escravatura. E a questão que se coloca no final do filme não é tanto esta se o Data se é uma pessoa ou se é propriedade de alguém, é qual é que é o limite que define aquilo que são as nossas fronteiras individuais, não é? Nós seres humanos. Portanto, a mim interessou-me este aspecto político da liberdade individual. Eu não queria falar do Prometheus, porque sei que tu não tens nenhuma simpatia pelo Prometheus, mas se eu pudesse falar, dizia que se calhar alguma do lastro isto também vai... mau para o meu lado e o polícia bom para o teu lado, tem que acabar. Algum dia temos de trocar papéis. Pois. Mas aqui eu olho para aquele objeto de torceste e estou a ficar apreensivo. Isto aqui é apenas uma metáfora, como uma expressão que gosto muito. Há aquilo que nós somos aqui os três, não é? Nós somos isto, não é? Somos meros a caminho. No meu caso, já estou... não sei se estás a fazer eventualmente referência a outras limitações que também eu trago. No meu caso, ainda mais do que no teu. Mas lembra-nos isto, não é? A nossa finitude. Exatamente, sem dúvida. Não, mas, e sobretudo, eu fico preocupado porque estou a ver mesmo atrás a garrafa verde, mas eu não me quero deixar contaminar por estas putativas metáforas. Me fizeste. Mas deixa-me só voltar aqui à questão que tu disseste e muito bem. Aliás, há um pormenor curioso que quem ajuda o Picard a definir a sua argumentação é o Whoopi Goldberg, que é uma mulher negra.
lhe chama a atenção justamente da dimensão... Da escravatura. Exatamente. Muito bem. Perfeito. Implicada. Aí não há senão uma clara intenção, e foi muito bem pensado, para, obviamente, dar essa dimensão social. Mas eu acho que aqui a questão da escravatura é muito relativa, porque continua a ser uma máquina. E mesmo que tenha emoções... Vais desculpar-me de interromper, mas então qual é que é a fronteira que existe entre a máquina e nós? Eles estabelecem, vou dizer de memória, 3 critérios, não é? É ele ser inteligente, autoconsciente e depois consciente. Mas isso são critérios que... são de conforto narrativo. São truques narrativos, mais do que conforto. Eu vou dizer-te porquê. Porque há uma dimensão que é a dimensão do corpo que tem que ser contemplada. A definição clara, e nós temos de trazer aqui o Eu, Robô, porque são lá as famosas 3 leis da robótica, e é interessante assumirmos justamente porque leva mais longe talvez esta questão que achei interessante e que não está completamente resolvida. Mas também o episódio é muito pequenino. É um episódio de televisão, tem 50 minutos, portanto 45, 50 minutos, portanto está formatado para aquele tipo de funcionamento televisivo. E depois tudo aquilo é muito teatral. O texto não é particularmente brilhante, mas está bem resolvido e a trama está muito bem feita. Por várias razões. Por causa dessa questão que apontaste muito bem do tal poker face. Ele não sabe o que é um poker face. Ele não sabe que às vezes é preciso mentir, assumindo que os outros possam ou não, ainda que haja uma dúvida, assumir que pode ser verdade como pode ser mentira. Portanto, isso é um processo que é muito importante, já vou dizer porquê. E aquilo que é talvez mais valioso é o facto de não haver menção particular às emoções, porque supostamente o Data tem algumas emoções, não é? E essa foi então, a fronteira... Mas como é que tu explicas isso? Ou seja, ele resulta do sonho de um homem. Sim, ele mas é uma máquina. E como é que ele pode ter é simples, é simples. Por isso é que eu digo que é uma máquina. Nesse sentido, uma máquina diferente do que nós somos enquanto máquina. Aliás, isso é um argumento que também é... Esse é fraco. É fraco. Mas faz algum sentido e vou-te explicar porquê. Porque ele, como máquina... Somos uma máquina de um produto genético, não é? Não. Sim, mas ele, como máquina, também está a aprender. Percebes? Pois, mas nesse sentido, ele pode aprender emoções, ele aprende até o que é poker face, ele aprende que há uma dimensão que os humanos usam e passa a reconhecê-la. Mas isso encontra-se em muitos androides que estão em processo, como têm uma capacidade sobrelevada de aprendizagem. Nota-se em muitos androides que têm a capacidade de, obviamente, aprender a entender o comportamento humano e replicarem-no. Eventualmente até se pode dizer que é possível criar um algoritmo de empatia. E até mesmo, mais do que isso, um algoritmo que os ajude a ter um comportamento baseado em neurónios de espelho. Portanto, está tudo certo. Não deixa de ser uma máquina. Mas estamos a ir para o território então, que eu gostava onde tu pudesses sequer acrescentar essa perspectiva que é. Eu de facto admito isso tudo, que, enfim, estamos a falar evidentemente daquilo que é as utopias narrativas, não estamos a falar de coisas concretas, não estamos a falar da torradeira lá da nossa casa. Ainda. Mas esse argumento é usado. Quando a comandante, a capitã, quer fazer o julgamento para saber se ela não é uma propriedade da frota, para definir se ele pode não ser desmontado, o argumento que ela usa é isso. É? Portanto, se não há um debate, ele vale tanto como vale a minha torradeira, não é? E o argumento que é cruel, ela diz-me isso, não é? E a minha pergunta era esta. Todas estas questões dele poder ter sentimentos, ter recordações, aprender a fazer bluff, aprender a mentir, tudo isso, as narrativas todas vão trazendo isso. Aquilo que eu acho que este episódio traz de novo, e até do ponto de vista cronológico faz aqui um pouco a fronteira entre vários filmes, não é? Entre várias formas de trabalhar o homem-máquina. É a questão do direito, o direito de escolha. E é isso que me leva para o Prometheus e para a mitologia grega, não é? Que é o Prometheus é o deus que rouba o fogo aos deuses, que entrega aos homens, que entrega-nos a nós três, não é? E o fogo é o conhecimento, e ele depois é condenado pelos deuses a ficar num rochedo onde de manhã é comido vivo por umas águias, por uns abutres, ele regenera-se à noite e no dia seguinte volta a ser comido vivo porque ele deu ao homem a sabedoria, do conhecimento, não é? Eu queria levar-te para esse território, se tu admites ou não que este debate possa ser feito, nesse sentido que é o direito de nós escolhermos. Daí eu ter dito que é uma questão que é para mim muito mais política, neste caso, não é? O direito de escolha, não é? Sim, e aliás é muito interessante e a narrativa é um bocadinho mais elaborada do que o que parece. Eu já te vou dizer porque que falta aí uma componente que eu ainda não trouxe, que é muito importante.
E é um comportamento lateral. Eu já te vou dizer qual é. E isso foi a parte que eu achei... Fiquei intrigado, mas porquê isto? Depois é que comecei a perceber. Mas já lá vou. De facto, essa capacidade que o próprio pode ou não pode ter de escolha sobre a sua condição é talvez a parte mais importante. E sabes, até podemos levar isto agora para estas questões de justiça, porque é preciso definir alguém que o defende e alguém que o acusa. Que o acusa no sentido em que o vai pôr em causa enquanto suscetível de ser ou não ser, ou de desmantelado, de ser analisado para poder ser recriada outras matrizes. Essa questão da raça, para mim, não é assim tão... Acho que é um argumento um bocadinho artificial. Então, porque são máquinas. Sim, eu quis ligar isto à questão do Prometheus, quando ele queria criar descendência, que são os novos alienígenas. Só que estas máquinas têm um potencial de aprendizagem que é divergente. Ou seja, a mesma máquina vai, em relação a outra máquina, que é, em termos de engenharia, exatamente igual, vai ter um processo de evolução de aprendizagem completamente diferente. Portanto, será sempre uma entidade completamente diferente. E que eu queria perguntar, Carlos, agora você claro era, toda esta questão da tecnologia, eu não estou a falar sobre os algoritmos, nem sobre as redes sociais, estes poderes transnacionais inscrutináveis, queria falar sobre a tecnologia e sobre os desafios que isso coloca em concreto a nós, aos homens. Aqui os homens é uma questão de género, uma questão de uma referência à humanidade. Se isso nos coloca ou não um problema de liberdade individual e de direito de escolha. Era para este território que eu queria levar. Eu percebo, mas eu vou dizer-te aqui uma coisa que é muito curiosa. É que, na verdade, o Data não se sabe defender. Não tem capacidade para se defender. Certo? Não tem. Certo. Portanto, a partir daí... Certo. Começas a... Ele tem, aliás, uma coisa muito gira, diz à altura, que há uma das personagens que é uma das personagens mais... Esse detalhe é interessante. Incoerente, que não tem olhos, mas tem uma prótese e que lhe permite ver melhor do que o que nós, com a nossa visão humana, somos capazes. E ele coloca-lhe uma pergunta retórica que é esta. Ok, se há esta solução que pode melhorar a visão humana, porquê é que os seres humanos não trocam? Porquê? Se é melhor, porque não trocam? E não há resposta para isso, de facto. Porque é uma pergunta retórica. É interessante isso, mas essa dimensão da singularidade em que nos vamos transformar cada vez mais em seres humanos e máquinas já está a caminho, não é? Aliás, há um senhor que fala há muito tempo disso. Era essa perda de identidade individual, era para que eu queria levar o debate. Eu percebo, mas não há. Mas o Data é uma máquina. Ou seja, o Data, desculpa interromper uma vez mais, Carlos, porque eu gosto muito de ouvir, às vezes interromper apenas por... Pois, é por isso que estamos aqui, é para nos interrompermos. Pelo fascínio do pensamento. Exatamente. O próprio Data, que é uma máquina, não é? Ele é, de facto, ele é propriedade. Ele é uma propriedade, ele é reconhecido como sendo uma máquina, é reconhecido como sendo propriedade de alguém, neste caso é da frota estelar, não é? Tal como a minha torradeira é a minha propriedade, não é? Sim. E, no entanto, é-lhe reconhecido o direito de escolha, ou seja, é-lhe reconhecida a liberdade de ele escolher se quer ou se não quer ser desmantelado para que outros data apareçam por aí. Ou seja, nós reconhecemos à máquina a sua individualidade, a tua expressão é linda, a sua singularidade, não é? E a minha questão que levanta é, isto não é sobre as máquinas, isto aqui é sobre nós próprios, não é? Sobre a nossa dispersão neste anonimato todo. E aí é que o episódio é interessante, porque, na verdade, há uma mulher que disputa com o Picard a atenção. Exatamente. Se fomos nós, e é suposto que eles já tiveram uma relação romântica, mas que falhou. E, portanto, há ali uma dimensão emocional romântica uma muito tensão, forte. Não é? Exatamente, muito forte. Que acaba depois bem, porque tudo fica bem e então ela volta a resgatar o famoso jantar que é lançado como hipótese. Exatamente. E que lhe pergunta, mas tu pagas? Que é a metáfora de mas quão empenho há da tua parte, não é? Exatamente. E aquilo que é curioso, e por isso é que talvez o episódio me tenha deixado um bocadinho desanimado, é que o Picard tem um interesse pessoal naquela máquina. Como tu terás no teu carro... E qual é que é o interesse? Mas como é que o traduzes? É um interesse como tu poderás ter no teu carro, ao fim de algum tempo, pai, gosto deste carro. Não, este carro... é amizade. Espera. Ele oferece-lhe um livro
Não, mas a máquina, ele trata, aliás, a narrativa, ele trata por amigo, dá-lhe um livro, ele guarda o livro como sinal de amizade, Sim. como nós oferecemos mutuamente várias vezes pequenas reproduções e livros. Sem dúvida, mas... É amizade, ele tem amizade pela máquina, não é? Não é como eu ter amizade pelo meu secador, que por acaso não tenho, não é? Não tens, porque de facto um nível de reação e de comportamento inteligente e de desenvolvimento na aprendizagem não existe. A partir daí, eu vou dar-te um exemplo muito simples. Nós estamos a caminhar para os assistentes pessoais. Certo. Já falámos várias vezes disso. Certo. Isso é uma coisa que me fascina e preocupa. O teu assistente pessoal não será igual ao meu. No entanto, provavelmente a tecnologia é a mesma. Percebes? O que é que vai ser um assistente pessoal? Vai ser um mordomo que anda connosco no telemóvel, no computador, fala connosco, não tem dimensão corpórea, portanto só tem som e provavelmente poderá ter avatares visuais, é muito relativo, mas o que importa é a forma como ele vai conhecer tudo o que nós procuramos, gostamos, sabemos, e portanto vai, suportado por inteligência artificial, vai ter capacidade para dialogar connosco. Então vai dispensar-nos de vivermos e vai dispensar-nos de tomarmos decisão. O nosso livre-arbítrio vai ficar em casa quando nós somos disposable. Não, será diferente, só isso. E a última análise, essa questão eu pareço-me velha, cheio de medo do futuro. É muito delicada essa tua questão, mesmo muito delicada. Eu creio que aqui, nesta narrativa especificamente, da medida do homem, não está... Grande título, não é? Mas é um bocadinho de encher o verbo. É um bocadinho presumido. Essa vai da televisão de 50 minutos, como tu dizes. Sim, está bem, mas podia ser mais discreto, mais simples, menos... Diz o que vem. Diz o que vem. Sim, sem dúvida. Mas, bom, enfim. Poderia ter uma dimensão mais subtil. Ainda assim. Deixa-me só terminar esta ideia para tu perceberes o que eu estou a querer dizer. Aquela última análise, aquela uma disputa pessoal é do Picard, porque ele gosta daquele Android. Gosta do Android. Porquê? Porque gosta do Android. Porque o Android fala com ele, porque o Android já estabeleceu até emoções primárias com ele, porque demonstra capacidade de empatia e de simpatia, porque ele reconhece que de facto é muito importante estar ali. E como é que ele sela isso tudo? Ou seja, eu discordando de ti, pergunto assim, segundo o teu argumento, depois como é que toda essa relação que tu tentas de forma humana artificializar, não é? Retendo aqui o componente humano, a parte inorgânica, ele sela isto tudo reconhecendo a esse objeto, não é? O direito que o objeto tem, não é? O direito dele próprio escolher, tal como nós queremos. Esta questão do livre-arbítrio, da individualidade, eu acho que está muito presente naquele episódio e acho que depois houve algumas, já falámos sobre isso, algumas tentativas de reproduzir esta tensão, mas eu acho que aquele episódio, aquele é de 91, 92... Sim, não me recordo, mas sim, década de 90. É um bocadinho fim de milénio, não é? Num certo sentido, é fim de milénio. É aquela percepção que vem aí os assistentes pessoais, não é? Sim, mas sabes, deixa-me dizer-te isto. Os escravos também, em algumas culturas, tinham o direito a ganhar a sua liberdade. Não é isso, nós somos todos uns escravos. Deste hipercapitalismo, desta sociedade da audiometria, onde tu tens de dar notas de 0 a 20, porque está convencionado que sejam notas de 0 a 20, onde tu tens de cumprir uma série de rácios, de artigos científicos, Q1 e Q2. Não somos também escravos desta audiometria permanente em que nós estamos sujeitos, em que nós somos permanentemente medidos e comparados em função daquilo que nós produzimos quantitativamente. Isto é a minha parte subversiva, não é? Que está dentro de mim, que vê neste debate uma questão que a mim é muito cara como homem, como professor, como pai, como afilhado, como padrinho, não é? Tens toda a razão. A questão da nossa individualidade, nós estamos... Eu sinto, há pouco no corredor falámos sobre isso, nesta derrota dos moderados, não é? E estamos a ser derrotados pelo radicalismo que está a retirar aquilo que nos define. Não estamos. Que bom, tu tens essa esperança. Adelino, não estamos. Isso é que nos torna humanos. E essa que é a particularidade curiosa. Porque, apesar de tudo, o argumentário que está naquela trama é um argumentário profundamente humano. Porque, no fundo, o que interessa mais é uma coisa que o Data também ainda não sabe. Que são as subtilezas das relações emocionais. Ele não sabe, ele está a aprender. Mas ele ganhou, digamos, com um estatuto de escravo liberto. De alguma maneira, não é? Porque
Se voltar a acontecer uma invectiva para ele ser chamado para ser desmontado, ele já tem tem uma declaração de condição. Portanto, é um escravo libertado. Mas de tal maneira também é só isso mesmo, percebe? É um escravo libertado. E tem um potencial para aprender. Como tu podes dizer que é só isso? Uma pessoa que se liberta das grilhetas, como é que pode ser só um escravo libertado? O escravo libertado é exatamente isso. Não é? E consciente, porque ele é autoconsciente, porque ele tem sentimentos e tem consciência dos seus sentimentos. Não é? Isto é bonito, uma máquina que sente e que tem consciência de que sente e aprende a sentir. Aprendeu. E não te esqueças que a dimensão do senciente... Quantos de nós é que não sabem sentir nada? Sem dúvida, não é? Mas não te esqueças que esta dimensão de um ser senciente depende de sensores. E a quantidade de sensores nervosos que nós temos, e não só... As nossas sinapses. E as nossas sinapses. Que as tuas ortigas, há pouco tu citaste, as flores lá de casa não têm. É verdade, é verdade. Não sei qual foi a flor em específico que tu citaste isso. Mas repara, mas essa dimensão corpórea é muito importante. E eu não sei até que ponto é que... como é que eu devo dizer? Agora estamos escravos dos limites, não é, Guilherme? Mas eu não sei até que ponto é que esta noção do limite corpóreo não é verdadeiramente drástico. Porque o Data continua a ser um Android, por todos os efeitos. E eu não sei até onde é que ele vai além da sua dimensão de Android. Vou usar a minha poker face, ver se consigo convencer para a cartada final. Ele tem uma relação íntima com uma personagem, que é a Tasha. Ele tem um holograma onde recorda a relação íntima. Queres dissertar sobre que tipo de relação íntima é que este autómato, este humanoide, terá tido com esta personagem? Não sei até que ponto é que ele, enquanto máquina, é capaz de fazer determinado tipo de performances. Não sei. Mas não te deixa essa curiosidade? Ou seja, eu estou a tentar esticar os limites todos Mas, ou seja, nós estamos aqui, e tu tens dito isto no início, as várias características que nós temos. Bom, isto pode ser humano, isto pode ser predador, etc. Mas depois, quando chegamos à intimidade, e devemos chegar depois um dia ao Blade Runner, não é? Quando as máquinas se puderem reproduzir a si próprias, não é? Nós tornamos inúteis. Aquilo que eu queria dizer é, eu vejo este episódio, não uma afirmação taxativa, mas quase como um prenúncio do pós-humanidade, que é aquilo que pode vir a ser nós, o pós-humanidade. E é uma coisa que a mim me deixa bastante fascinado com esta pós-humanidade, pela minha falta de religiosidade e com o meu lado, às vezes, um bocadinho um pessimismo antropológico que vem do H.P. Lovecraft, mas vejo muito isso como uma pós-humanidade. E falamos sobre 2001 e vejo, agora vou dizer isto não é com a amizade apenas, é com a admiração. Eu vejo-te às vezes muito centrado a nós próprios, nos homens, e eu tenho um bocado de medo que isto... Mas nós somos... Que haja uma pós-humanidade, não é? E eu vou ficar chateado se isso acontecer. E se acontecer uma pós-humanidade, seremos homens diferentes. Agora, e isso é que é interessante, porque de facto aquilo é uma história de humanos, feito para humanos, sobre a propósito de uma máquina, mas a máquina está muito longe. Tem um grande potencial, mas está muito longe, percebes? E isso é a parte mais bonita que está lá. É que, na verdade, nós contamos histórias para pessoas porque são as coisas que mais nos interessam. Mesmo quando estamos a envolver nas nossas histórias entidades que são para-humanas, são inexistentes, até espirituais, religiosas, divinas, o que quer que seja. Porque, no fim de contas, continuamos a ser humanos, profundamente humanos. E o ser humano começa por ser a capacidade de entender e de resistir e continuar a ser diferente em relação à métrica de 0 a 20 que temos. De verde para o Sporting, de vermelho para o Benfica, e depois é aquele clube que eu não sei, do Porto, não é? Eu não sei qual é a cor que o clube que o Porto tem, mas eu já me vou lembrar. Mas na prática é essa aprendizagem de ser humano que está lá na história e que implica que o Date ainda está longe disso. E essa abertura do jogo de póquer é muito interessante por causa disso. Que é a capacidade que ela tem de aprender, tem um potencial fantástico para aprender, mas isso está muito longe de ser humano. Esta coisa, quando descobri isto, fiquei fascinado. É uma das histórias mais bonitas, que é a definição do Homo sapiens e do Homo sapiens sapiens. Sempre me intrigou. E é tão simples. É que o Homo sapiens sabe. O Homo sapiens sabe é já uma dimensão tremenda. Agora, o Homo sapiens sapiens é o homem que sabe que sabe. Isto é tremendo. Isto é que E é provisório e é contingencial. absolutamente.
Mas não vou voltar para trás. E não vou pôr isso em causa. E em tudo, essa dimensão humana é prevalecente. Agora, eu não sei como é que vou ser o humano quando vierem os assistentes virtuais, porque vão ser personalizados. E não te esqueças de uma coisa muito importante, é que a informação, tu não és dono, essa questão é que ainda é mais perturbante. Quando tiveres o teu assistente AI personalizado, que tu conheces tão bem como ninguém, porque conhece tudo, sabe, tem a tua vida toda em acesso, se tu quiseres manter só para ti, não podes. Não vai ser tua propriedade. Essa que repara bem. Quem é que vai ter verdadeiramente a propriedade dessa entidade? Certo. E é uma entidade, não é sequer um objeto. O Android é um objeto. Hoje és tu, daqui a um minuto e meio, que vais fechar o podcast e que vais falar sobre o próximo tema. Eu, na verdade, já tenho também pensado qual será o tema de cada dos episódios e só queria fazer esta ameaça. É que vou voltar a este tema. Queria voltar a este tema e queria trazer uma questão de qual eu falei também quando falei sobre o 2001. A questão do infinito e do vazio. Queria trazê-lo num filme mais recente, num grande filme, mas queria falar sobre isso em concreto. Isso pode dar conta disso. Quando tu dizes o assistente há de chegar, eu acho que o assistente é um eufemismo para uma coisa muito mais complexa. Eu estou a dizer coisa no sentido até não saber defini-la, do que se está a aproximar. Mas hoje em dia um carro, tu vais a conduzir, ele ao fim de um certo tempo diz que estás cansado e que deves parar para beber um café. Eu digo, não quero beber café porra nenhuma, não é? E o gajo passa no quarto e diz, faça uma pausa para café. E tu dizes, para cá, só implementar café, não pode ser um chá, não é? E estás ali a discutir com o teu carro porque o carro quer que tu faças uma pausa. Como é que ele mediu? Mediu a tua tensão arterial, a tua condução, não é? Mas não é inteligente. Eu de primeiro já descobri com o meu GPS, não é? Portanto, isto mostra também o grau de solidão que eu tenho a conduzir, não é? Mas é perfeitamente normal. Porque, infelizmente, esse é que é o grande problema. A maior parte das máquinas são feitas por seres humanos. O grande problema que há na inteligência artificial é que são máquinas feitas por humanos com capacidade para se reconstruírem. E aí é que a coisa é complicada. Mas, independentemente disso, independentemente dessa fronteira, será absurdo. Essa fronteira do é físico, não é físico, será talvez o ponto mais cruel nas métricas, quando tu tiveres um assistente que foi treinado por ti, educado por ti, tem a capacidade de interagir contigo e que sabe que tu não queres beber um café, mas se calhar sugerir-te uma alternativa, e que tem uma dimensão de aprendizagem contínua sobre ti, quando tu perceberes que não tens, ele não é propriedade tua, aí garanto que vais ter uma complacidade. Ele é eu. E se ele é eu, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Não. Ele é um espelho. Calma, não. Ele é um espelho. Ele é um espelho teu. Só que interage contigo. Não és tu. Que chatice. Porquê? Então, se ele é tão bom como eu, devia haver aqui uma lógica até evolutiva de superação, não é? Ou seja, a seguir o homem sapiens, o homem tecnotecno, não sei. Mas a ideia é sempre de nós nos superarmos. Não será um desafio para ti ser humano perante uma condição destas? Eu vejo isso como um pouco a revolta das torradeiras. Sim, a revolta das torradeiras. Sem dúvida, e agora, provavelmente. Quererás falar sobre o nosso próximo tema? Quero. Eu adoro um filme. Eu já estou... Preciso mesmo de o trazer. E vou sujeitar-me ao enxovalhamento. O martelo de Thor. Sentir uma centelha do que César terá sentido às mãos do Coco. Desculpa, antes de dizer isso, mas nós estivemos muito bem ambos. Sim, estivemos muito bem. Claro. Como é habitual. Pacificámos os dois pontos de vista. Interiormente estamos pacificados, não é? Felizmente. Men in Black. Ok. O primeiro. Eu gosto da série toda. Mas o primeiro episódio é fantástico. É que eu pensei que isto fosse sobre ficção científica, o podcast. Pois, tens razão. Mas ali... Estou só a provocar. Eu adoro o filme. Ali está um pormenor que eu acho delicioso. Eu tenho imensa vontade de pôr em reação a esse. Eu vou estar uma semana inteira a pensar nesse pormenor e vou chegar aqui o pormenor dos 200 que eu vou elencar. É o 225. É aquele que eu não vou lembrar. É um gosto. Obrigado. Obrigado, então, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Adelino. Carlos, um abraço e até breve. Obrigado. Até breve. Amazing stories.